No começo de tudo, antes mesmo da criação do mundo, existia no céu uma figura conhecida por sua beleza e brilho. Seu nome era Lúcifer, um anjo muito admirado por todos e que tinha uma função muito importante entre as criaturas celestiais. Ele brilhava como uma estrela e era cheio de sabedoria. Mas chegou um momento em que aconteceu uma mudança muito grande. Esse anjo, tão amado e respeitado, caiu do céu. E essa queda não foi só uma descida física, mas também uma transformação no seu jeito de ser. De uma posição de honra, ele passou para uma realidade totalmente diferente, marcada pela separação do lugar que antes chamava de lar. E pior ainda, ele se afastou completamente da presença gloriosa de Deus. A história da queda de Lúcifer, junto com 1/3 dos anjos, e sua transformação em Satanás, é contada em passagens da Bíblia nos livros de Isaías, Ezequiel e também em Apocalipse. E neste vídeo, eu vou te mostrar os 3 motivos que fizeram esse arcanjo de Deus virar o rei das trevas e o príncipe deste mundo. Mais que isso, eu vou te ajudar a perceber se você está sendo influenciado pelo inimigo nas mesmas áreas que fizeram Lúcifer cair, para que você não se afaste de Deus como aconteceu com ele, combinado? Mas antes de começarmos, eu quero te pedir para se inscrever no meu canal. É só clicar no botão inscrever-se aqui embaixo do vídeo e ativar o sininho das notificações. Assim você recebe direto no seu celular os próximos vídeos que eu postar, certo? Agora vamos para os motivos que fizeram Lúcifer cair do céu. O primeiro motivo, o orgulho. Esse anjo queria que tudo girasse em torno dele. Ele desejava que todos os seres celestiais se curvassem diante dele e o adorassem. E para ele não bastava ter um cargo importante no reino de Deus. Ele queria ser o próprio Deus. Veja o que o Senhor mostrou ao profeta Isaías sobre isso. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi lançado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol, você será levado ao fundo do abismo. Olha só, você reparou que nessa pequena fala, Satanás usou o pronome eu várias vezes. Eu subirei, eu erguerei, assentarei, subirei e no final, eu serei. Isso mostra como seu coração estava cheio de orgulho e como ele queria reconhecimento a qualquer custo. Tanto que tentou convencer outros anjos a ficarem do seu lado. Infelizmente, nos dias de hoje, Satanás tem influenciado muitas pessoas a agir da mesma maneira. E você sabe qual é a ideia que mais se espalhou no século XXI? A famosa frase, acredite em si mesmo. Basta prestar atenção nos discursos de influenciadores, coaches e até de alguns líderes por aí, como se nós realmente pudéssemos fazer tudo sozinhos, sem precisar da graça e da misericórdia de Deus. Claro que cada um de nós tem seus talentos e capacidades, mas é importante lembrar que o diabo é muito astuto e inteligente. Veja que Lúcifer, em nenhum momento, quis se colocar acima de Deus. Na verdade, ele queria ser igual a Deus, se colocando no mesmo nível de poder e grandeza. E é exatamente assim que ele age com os seres humanos desde que foi expulso do céu. Se a gente olhar o capítulo 3 do livro de Gênesis, vai ver que a serpente conseguiu convencer Eva a comer o fruto proibido da árvore do conhecimento, dizendo que ela e o marido seriam iguais ao Criador. Milhares de anos se passaram e a tática de mexer com o orgulho das pessoas continua a mesma. Vou te dar um exemplo simples, mas muito claro sobre isso. Por que será que tanta gente quer ter milhares, milhões de seguidores nas redes sociais? Por que as pessoas se promovem tanto, se mostram de maneira exagerada, muitas vezes exibindo seus corpos, suas intimidades e até suas dores e dificuldades para serem exaltadas, admiradas, adoradas e até mesmo veneradas? Mas é importante deixar claro que não dá para generalizar. Existem muitos homens e mulheres que usam as redes sociais para fazer o bem, ajudar o próximo e compartilhar coisas boas. Assim como no meu caso e no de muitos homens e mulheres de Deus, também tem muita gente levando a palavra do Senhor para várias partes do mundo. O que eu quero dizer aqui é que, infelizmente, a maioria acaba querendo se promover para construir o seu próprio reino. E quando a gente faz a oração do Pai Nosso, estamos dizendo a Deus,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é mesmo? Mas essas pessoas, dominadas pelo orgulho, oram só da boca para fora, porque no coração desejam exatamente o contrário. E se isso parece tão fácil de perceber, por que será que tanta gente continua nesse erro? É por causa do ego, irmãos. A nossa natureza pecadora faz a gente ter uma visão exagerada de nós mesmos. Achamos que somos especiais, superiores, e que por isso merecemos tratamento diferente. Mas isso é uma grande mentira, e quem prova isso é a própria Bíblia. Em Isaías 41, versículo 14, Deus chama o povo de Israel de vermezinho de Jacó. O que Deus queria mostrar é que, mesmo sendo a nação escolhida, eles jamais poderiam se comparar a ele. Eles eram como um pequeno verme diante de tanto poder e grandeza do Senhor. O segundo motivo, a vaidade. Outra razão pela qual Lúcifer foi expulso do céu é que ele ficou obcecado com sua própria beleza. A Bíblia diz que seu coração se encheu de orgulho por causa da sua aparência e sabedoria. E o que você precisa saber sobre ele é que Deus o criou como o mais bonito de todos os seres. Ele era o mais glorioso. O problema é que essa beleza subiu à cabeça de Lúcifer. Ele queria que os outros anjos admirassem sua imagem e dissessem: "Que criatura maravilhosa! Que perfeição você é!" Esse apego à aparência é outra armadilha que Satanás usa até hoje para afastar as pessoas de Deus, do mesmo jeito que ele mesmo se afastou. Se voltarmos a Gênesis capítulo 3, vamos ver que a serpente fez Eva reparar no quanto o fruto parecia bonito. Não importava se Deus tinha proibido, ele era atraente aos olhos, e por isso poderia ser comido. Eva, enganada pelo que viu, acabou pecando. Assim como acontece com o orgulho, Satanás continua usando essa arma para enganar milhões de pessoas no mundo inteiro. Ele coloca coisas bonitas diante dos olhos das pessoas para que elas caiam nas suas próprias vontades. Quer outro exemplo da Bíblia? Davi, quando viu Batseba tomando banho, ficou tão encantado com a beleza dela que esqueceu de Deus e do seu cargo de líder de Israel. Ele se deitou com aquela mulher casada, ela engravidou, e Davi ainda mandou o marido dela para a frente da batalha, justamente para que ele morresse na guerra. O rei acabou se tornando um adúltero e um assassino apenas por seguir o desejo que foi despertado pelos seus olhos. Eu não estou dizendo que é errado ter uma boa aparência física ou ser visto como uma pessoa bonita aos olhos das outras pessoas. A própria Bíblia conta que alguns homens e mulheres de Deus eram muito bonitos. O que eu quero dizer é que se você tem uma aparência melhor que a de muita gente, precisa tomar muito cuidado, porque é justamente isso que o mundo valoriza. Afinal, a Bíblia diz que o homem olha para a aparência, e o diabo sabe muito bem disso. Ele pode usar essa vantagem para te fazer cair em tentações e também no pecado da idolatria, de adorar o próprio corpo. O terceiro motivo que levou Lúcifer a cair do céu foi o poder de convencer. Com o desejo de ser igual a Deus e tomar o seu trono, Lúcifer provocou uma grande rebelião no céu. Em Apocalipse capítulo 12, o apóstolo João registrou uma visão que teve sobre esse acontecimento. Veja só o que está escrito. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas eles não foram fortes o suficiente e acabaram perdendo o lugar no céu. O grande dragão foi lançado para fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram jogados na terra. Perceba que, mesmo sem conseguir completar seu plano de ser igual a Deus, Lúcifer reuniu um grande grupo de anjos para lutar contra Miguel e os arcanjos. Tem ainda um versículo em Apocalipse 12 que fala que 1/3 dos anjos, chamados de estrelas nessa passagem, escolheram seguir Satanás nessa batalha e caíram junto com ele. A pergunta que fica é: como ele conseguiu ser tão convincente a ponto de fazer as criaturas de Deus se voltarem contra ele? Como vimos, Lúcifer era um ser brilhante. Em Ezequiel capítulo 21, a Bíblia conta que suas vestes eram enfeitadas com todas as pedras preciosas, e que ele havia sido escolhido e ungido como querubim guardião, com acesso ao Monte Santo de Deus. Tudo isso já seria suficiente para chamar a atenção dos outros anjos, mas eu acredito que tem ainda mais coisas envolvidas. A Bíblia também fala que tambores e flautas estavam em Lúcifer.
o que pode significar que ele era responsável pela música que exaltava e glorificava a Deus. Muitos estudiosos das Escrituras se perguntam se esse ser de luz teria usado a música para ganhar e liderar os anjos na rebelião. Embora a Bíblia não diga isso claramente, é fato que Satanás ainda hoje usa a música para influenciar pessoas aqui na Terra. O inimigo está muito mais presente no mundo da música do que a gente imagina. Se ele era o responsável pela música no céu, por que não seria aqui também? A gente sabe que a indústria da música cresceu muito nas últimas décadas, atraindo cada vez mais ouvintes com vários tipos de ritmos. E o diabo tem se aproveitado disso para espalhar mensagens contrárias à nossa fé. Por exemplo, muitas músicas têm letras que promovem estilos de vida e valores que vão contra os princípios cristãos, como promiscuidade, uso de drogas e violência. Outras incentivam atitudes ruins como infidelidade, materialismo e vingança. E não para por aí. Existem músicas e artistas que são usados por Satanás para fazer com que as pessoas louvem o seu nome. Um exemplo é uma música dos Rolling Stones chamada Simpatia pelo Diabo, sem falar de tantos outros cantores e bandas que usam símbolos e rituais satânicos nos seus shows. A banda de metal Slayer, por exemplo, é conhecida por suas músicas que muitas vezes falam sobre morte, anticristianismo e ocultismo. E isso não acontece só fora do Brasil, não. Muitos cantores estão deixando bem claro em seus shows e clipes que têm ligação direta com o lado sombrio. E tem mais. Não são apenas as músicas e os cantores seculares que sofrem influência do mal. O mundo gospel também tem sido um alvo importante do diabo. Só que ali ele age de forma diferente, muito disfarçada. Mas isso não quer dizer que o mal seja menor do que nas outras músicas. Você pode estar se perguntando agora, mas pastor, como eu faço para perceber uma música gospel que pode ter alguma influência ruim? Bom, existem 3 situações principais. A primeira é a exaltação do eu. Muitas músicas gospel hoje dão mais destaque para a pessoa do que para Deus. Elas falam mais das emoções humanas e das experiências pessoais do que da glória do Senhor. Nessas músicas, Deus é colocado quase como um servo, pronto para atender os nossos pedidos e resolver nossos problemas. A segunda situação é a teologia da prosperidade. Alguns louvores distorcem a palavra de Deus e passam a ideia de que, se estivermos com Ele, vamos ter tudo o que quisermos, que nada de ruim vai acontecer e que nunca passaremos por dificuldades. Mas, irmãos, o próprio Jesus disse que teríamos aflições neste mundo. Essas músicas são uma maneira do inimigo tentar nos fazer acreditar que, se as coisas não acontecem como queremos, é porque nossa fé é fraca ou Deus não é tão bom quanto parece. Por fim, a terceira situação é a falta de base bíblica. Não sei se você já percebeu, mas hoje em dia muitas músicas gospel se parecem muito com músicas românticas ou do mundo pop. Tem letras bonitas, melodias agradáveis, mas falam muito pouco ou quase nada da palavra de Deus. Esse tipo de música passa uma falsa sensação de que estamos entrando na presença do Senhor, mas, na verdade, não alimenta a nossa alma nem conecta o nosso espírito ao Espírito Santo. E para encerrar, eu quero voltar ao ponto principal dessa mensagem. O motivo que fez Lúcifer ser expulso do céu. Ele queria ser igual a Deus, mas isso é impossível. Mesmo assim, ele tentou de todas as formas e conseguiu enganar muitos anjos naquela época. Por isso, irmãos, é essencial que conheçamos bem a palavra de Deus e saibamos identificar as armas que o inimigo usa para nos enganar. Quanto mais entendemos o caráter de Satanás, mais vemos que ele é o oposto de Cristo. Lúcifer queria um trono nas alturas, enquanto Jesus veio ao mundo em uma manjedoura e depois entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Lúcifer quis destruir a humanidade, mas Jesus veio para dar sua vida por nós, pecadores. As propostas de Satanás levam à perdição, enquanto Jesus oferece a vida eterna para todos que crerem e se arrependerem dos seus erros. Satanás sempre quis ser igual a Deus, mas Jesus abriu mão da sua glória, se fez homem e tomou o lugar de servo, morrendo na cruz. Por causa da sua humildade, Deus o exaltou acima de tudo e de todos, e hoje ele está sentado à direita do Pai. Que nós possamos seguir o exemplo de Cristo. Lúcifer era um anjo de alta posição, admirado por sua beleza e sabedoria, mas seu desejo de se igualar a Deus revelou seu orgulho e sua rebeldia. Esse desejo não só causou sua queda,
como também representa a eterna tentação da humanidade, querer ultrapassar nossos limites e alcançar um nível divino. Isso aparece em muitas das tentações e erros humanos, onde o orgulho, a busca por poder e o desejo de ser admirado ou aplaudido se mostram. Por outro lado, Jesus Cristo representa o modelo de humildade e serviço. Nascido em uma manjedoura, vivendo uma vida simples e escolhendo o caminho do sacrifício ao invés do poder terreno, Jesus mostra uma trajetória de amor, doação e humildade. Sua vida e seus ensinamentos são o oposto dos valores promovidos por Satanás. Em vez de buscar a própria exaltação, Jesus ensina o valor do serviço, do amor ao próximo e da entrega a Deus. A importância de conhecer a palavra de Deus, como foi dito no texto, está no poder de reconhecer essas duas naturezas tão diferentes. Enquanto Satanás tenta enganar e afastar os humanos do caminho de Deus usando várias estratégias, como o apelo ao ego, à vaidade e ao poder, a Bíblia traz direção e sabedoria para resistirmos a essas tentações. Satanás é muitas vezes mostrado como um ser que espalha a bagunça, o caos e a destruição. Suas ações querem estragar a criação de Deus e afastar as pessoas da verdadeira essência da fé. Em resposta, Jesus traz a mensagem de salvação para os seres humanos, a oportunidade de se reconciliar com Deus mesmo em meio aos erros e pecados. A história de Lúcifer e sua queda é, por isso, um aviso forte para os cristãos sobre os perigos do orgulho e da desobediência contra Deus. Ao mesmo tempo, a vida e os ensinamentos de Jesus servem como um caminho para uma vida de humildade, amor e ajuda ao próximo, valores que são o coração da fé cristã. Assim, a mensagem final é um chamado para que os fiéis sigam o exemplo de Cristo, rejeitando as tentações de Satanás e buscando viver de acordo com os ensinamentos e a vontade de Deus. É um convite para viver segundo os princípios do Evangelho, espalhando amor, paz e justiça no mundo. Amém. Se gostou dessa mensagem, te convido a fazer parte da nossa comunidade. Compartilhe o vídeo com mais pessoas. Se inscreva no meu canal. Te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.